A partir de agora, Estúdio ao Vivo. Olá, muito boa tarde, muito boa noite. São 6h05. Estamos chegando aqui na TV Cidade Verde, também pela Band FM 101.1, a sua rádio do seu jeito, e ao vivaço para todo o planeta pelo facebook.com/TV Cidade Verde. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Está comigo aqui hoje o Dr. Bruno Capistrano, que é advogado. Ele vai falar sobre um assunto que vem trazendo muita preocupação, principalmente para quem é aposentado e pensionista que vem pagando juros altíssimos bancários com relação a empréstimos consignados. E no caso de uma espectadora que nós estamos acompanhando no JMT, no Meu Mato Grosso, programas aqui da TV Cidade Verde, uma senhora que teve vários empréstimos feitos no nome dela pelo genro que deu no pé. A dona Lucila ficou recebendo pouquinho mesmo, cara. R$10 por mês, pra você ter uma ideia. Eu não sei nem se isso é legal, mas o Bruno é quem vai responder já aqui pra gente. Tá aí a dona Lucila, a gente tá acompanhando o caso dela e eu tenho certeza que muitas outras pessoas vão se identificar com o caso dela durante o programa e o Bruno vai responder a essas perguntas sobre empréstimo aqui no programa de hoje, inclusive porque não são poucos os casos, né? São muitos. Sim, doutor Bruno Capistrano, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Anderson. Boa noite, ouvintes. Peraí, aperta o power aí, Paulo. Você apertou? Ah, então vai lá. Boa noite, Bruno, tudo bem? Boa noite, Anderson. Boa noite, ouvintes da Band FM. É um prazer estar aqui podendo falar de um assunto que preocupa muito, como o próprio Anderson disse, tanto aposentados como pensionistas e servidores públicos. Mas não fala tudo não, hein, Bruno? Pera aí que é só um boa noite, só para deixar o pessoal aí se situar do assunto. Não vai contar tudo agora, só um spoiler, vai. Exatamente. Essa questão atinge servidores públicos também, que são os empréstimos consignados e cartões de crédito consignado. E a gente vai poder falar um pouco, esclarecer as dúvidas dos ouvintes e dizer o que está certo e o que está errado a respeito desse assunto. Estou esperando sua mensagem, 996761011, manda sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto. Já tem gente participando aí, Paulo Santos, hein? Então vamos ouvir. Boa noite, bancada. Tem empréstimo consignado no cartão e o governo não fez o repasse para o banco. E já tem um ano já que não é feito esse repasse pelo governo do estado. E suspenderam esse repasse sem me avisar, sem nada. Aí o banco vem me cobrando aí juros abusivos e uma cobrança insistente. Eu não sei, agora eu vou arcar com esse prejuízo, com essa despesa. Então, assim, na hora de fazer o empréstimo, tinha margem, tinha tudo. Aí agora, na hora de fazer o desconto em folha, não tinha margem, para de fazer a cobrança e acumula essa dívida. Isso procede, isso é correto? É o Dinho. Obrigado. Dinho, obrigado pela mensagem. Eu vou passar para o Bruno aqui, então, para ele responder para você, né? A primeira pergunta, antes de a gente entrar no caso da dona Lucila, que ilustra a entrevista de hoje, mas já temos essa pergunta. Se é possível, Bruno, o cara faz o empréstimo consignado, o governo tem que repassar a grana para o banco, não repassa, e ele fica com essa despesa para ele? Realmente isso que foi colocado pelo ouvinte Dinho é uma coisa muito recorrente, acontece muito isso. Só que o que tem que ser observado é o seguinte: muitas vezes a forma como o banco faz a contratação e concede esse tipo de empréstimo, eles não observam, não é verificado realmente se existe margem suficiente para que seja adquirido esse empréstimo. E quando a Secretaria de Planejamento verifica que esse valor pode ter ultrapassado a margem, automaticamente ele suspende, porque não pode ficar acima daquilo que é permitido por lei. E muitas vezes isso acontece realmente sem a pessoa ter ciência disso, mas é uma forma até mesmo de proteger o servidor, o aposentado, o pensionista, para que ele não fique tendo descontos acima do que é permitido por lei, para que ele não receba o salário muito pequeno, muito menor do que era para ser. Nesse caso do Dinho, então, aí o governo do estado está correto no que está fazendo? A gente precisa, é necessário que se verifique exatamente como foi feita essa contratação, se na época da contratação realmente havia margem, e para isso ele precisa solicitar que o banco encaminhe para ele o contrato. Se foi feita uma consignação, se foi feito um empréstimo, é necessário que tenha sido realizado um contrato. E esse contrato deve ter sido averbado na secretaria, e aí precisa verificar se realmente essa averbação foi feita de maneira correta.
Atenção, ó, a gente começou a vincular no Jota, primeiro no Meu Mato Grosso com o Toninho de Souza, depois o JMT também começou a repercutir essa história. A dona Lucila é uma senhora de 67 anos que recebe a aposentadoria dela. O genro e a filha dela, tá aí a dona Lucila na sua tela, o genro e a filha dela moravam com a dona Lucila. Esse garoto aí, ó o cara de pau, ó, novo de tudo, gente. Bom de pegar no cabo da enxada, bom de trabalhar e, olha só, fazendo churrasco com o dinheiro da sogra. O que ele fez? Ele fez um monte de empréstimos em nome dela, com o cartão dela e sumiu. A dona Lucila ficou numa situação tão difícil que ela não tinha o que botar na mesa para comer. Aí, muita gente está ajudando, muita gente entrou na história e nós fomos entender o que tem acontecido não só com a dona Lucila, mas com milhares de aposentados, de pensionistas que ficam sem ter o salário em função de uma montanha de empréstimos que são feitas no nome deles e que eles acabam ficando sem renda. A dona Lucila, se não me falha a memória, ficou com R$9 e pouquinho por mês, recebendo o tanto de desconto. Bom, eu conversava com a produção do Meu Mato Grosso e com o Toninho de Souza também há pouco, antes de começar o programa aqui, e eles me explicavam que, inclusive, um outro problema que a dona Lucila enfrenta são as taxas cobradas pelo banco BMG, aonde foram contraídos os empréstimos consignados no nome da dona Lucila. Taxas que passam de 700% ao ano. Cara, é muita coisa, não existe isso. Toninho fez uma conta lá para mim, dar uma olhada, dá mais de 50% ao mês. É uma taxa absurda. Bruno, duas situações, então, que ela vai ter que tentar resolver, né? Primeiro é o fato como o genro dela conseguiu com tanta facilidade fazer esses empréstimos em nome dela. Já que o empréstimo consignado, o cartão de crédito consignado, existem leis que regulam. Então não é fácil fazer. Mas se está conseguindo fazer de uma forma tão fácil e ultrapassando a margem permitida, é porque órgãos de fiscalização e os bancos estão fazendo isso de uma forma assim desmedida, sem a cautela, sem o cuidado que deve ter. E quem que é mais lesado? Sempre são as pessoas mais humildes, mais simples, que têm dificuldade de, às vezes, questionar, observar, entender como funciona a lei. Então, é totalmente irregular essa questão. Existe uma margem, a porcentagem é estabelecida por lei. Deveria ser impossível uma pessoa, uma senhora, principalmente na situação como ela está, receber apenas cerca de R$10, tendo em vista os inúmeros descontos mensais que são feitos diretamente da Folha. E tem como se investigar isso, tem como saber quem são os causadores. Isso aí basta que seja feita uma investigação. O PROCON é um órgão que consegue fazer isso, consegue fazer com que os bancos apresentem documentos, porque se acontece algum empréstimo, se acontece algum desconto na conta de um aposentado de pensionista, tem que ter um documento autorizando. Se não existe esse documento, o banco está plenamente irregular. Ô Bruno, quantos por cento o aposentado pode ter descontado do seu lerite, da sua folha de pagamento? Anderson, antigamente era até 30%, só que houveram umas leis novas, recentemente alterou para 40% e mais 5% de cartão de crédito consignado. Então é um limite máximo, que eu, na minha opinião, já considero muito. É bem alto, né? Sim, alto. Só que no caso dessa senhora, foi praticamente 100% do salário dela. E se a gente... Existem muitos outros casos, é porque o dela veio à tona. Mas só que se for investigar, tem muitos mais na mesma situação. Você trabalha com isso e como é que você faz? Você defende muitas pessoas, as pessoas procuram muito você para isso? Como é que funciona quem está nessa situação? Anderson, o que acontece? A maioria dos servidores públicos, aposentados e pensionistas, eles recebem inúmeras ligações de correspondentes bancários oferecendo fazendo oferta de crédito. E essas ofertas, elas são de forma insistente, todos os dias, para todos os servidores. A facilidade com que consegue-se transferir um dinheiro para a conta de um servidor e depois descontar é tamanha e seduz demais a pessoa. O brasileiro, como tem uma cultura financeira, uma educação financeira pouco privilegiada, ele acaba sendo algo fácil para esse tipo de captação,
que são os correspondentes bancários ligando de forma insistente, oferecendo crédito. Agora, eu acompanhei um caso também de um aposentado que fez todo esse processo pelo celular. Ele sequer teve contato com o correspondente bancário e sequer mandaram um contrato para ele pelo celular. Ele deu um ok e recebeu o dinheiro e depois quis voltar com a operação atrás. Me parece que tem na lei um prazo em que ele pode desistir da operação. E segundo ele, não concordaram, né? Não deu em nada, ele acabou ficando com o dinheiro e as prestações sendo descontadas deles. Como é que funciona isso? A gente consegue fazer o empréstimo, o consignado, o aposentado, o funcionário público, enfim, ele faz o empréstimo assim pelo celular, na boa, sem qualquer tipo de problema? Geralmente, eles são abordados por correspondentes bancários. E aí, através de aplicativos, eles conseguem ter acesso às ofertas. Só que a lei diz, isso é muito claro na lei, que toda oferta, todo serviço tem que ser de forma clara e transparente. É impossível entender que por telefone ou através de um celular, a pessoa consiga transmitir com clareza e transparência a forma e o serviço que está sendo prestado. Um exemplo, um empréstimo consignado ou um cartão de crédito consignado tem que estar muito bem explicado qual que é a taxa de juro mensal e anual, o valor... E qual que é a taxa permitida de juro? A taxa geralmente ela é pelo Banco Central do Brasil, é uma média de mercado. Não existe um valor fixo, Entendi. Mas entende-se que o empréstimo consignado, ele foi criado, é uma lei antiga que deu acesso aos servidores justamente para uma linha de crédito abaixo de todas as outras. Então, qualquer valor acima de 2%, 1,9% do empréstimo consignado já é abusivo. Alguma mensagem de áudio aí, Paulo? Vamos ouvir, vai. Boa noite, gostaria de fazer uma observação quanto ao caso do rapaz que teve a operação de cartão consignado. Por falta de repasse do governo do estado, ele gerou essa dívida para ele. Trabalho em banco, então eu posso falar com propriedade sobre isso. E quando o banco faz a contratação, ele manda essa solicitação para a Secretaria de Gestão. A Secretaria de Gestão faz a verificação de margem, se há disponibilidade ou não. Havendo disponibilidade, faz a contratação porque é necessário a averbação. Não libera sem antes averbar a operação na margem consignável do servidor. Após a averbação e liberação do recurso, não quer dizer que essa operação não possa ser desaverbada, porque existem dois tipos de margem. A facultativa, que englobam consignados e cartões consignados também, e a obrigatória, que é um MT Saúde, que isso aí o governo não abre mão dessa margem obrigatória. Havendo a necessidade de aumentar a contribuição do MT Saúde, ele obrigatoriamente tem que manter a averbação e ele acaba desaverbando as operações que são facultativas, o que leva ao não repasse por não estar mais averbado em folha. Pode ser que no dele tenha acontecido isso, entendeu? Aí não faz o repasse para o banco tenta cobrar em conta quando é um banco que tem conta corrente e esse cliente recebe o provento por essa conta. Normalmente outros tipos de bancos, que eu não vou citar nomes, mas outros tipos de bancos que não têm conta corrente vinculada, acaba não conseguindo fazer essa cobrança por não ter essa vinculação e gera esse transtorno para o servidor, tá? Só para caráter de tentar esclarecer essa questão. Boa, né? O que eu acabei nem perguntando para o Bruno, que me ficou em dúvida ainda tudo bem, você explicou, mas se o Estado não está repassando como ele diz, ele é obrigado a pagar esses juros por algo que não depende dele fazer o pagamento e sim de o Estado ter aprovado? Se o Estado aprovou, como ele explicou aqui, tem que ter aprovação, averbação. E agora ele está sendo cobrado um juro de uma conta que não cabe a ele pagar porque tem que ser descontado em folha. É essa confusão que eu não entendi. Exatamente. Como foi falado anteriormente, tem que ser observado exatamente qual foi o caso, né? Mas vamos tratar de uma forma genérica, como ele falou a respeito que houve aumento da questão da contribuição e automaticamente reduziu a margem e possivelmente pode ter retirado esse desconto. Só que a gente precisa entender o seguinte, que o servidor, ele não tem autonomia para fazer isso da vontade própria e ele não pode ser punido por isso. Se saiu da margem, se o governo deixou de repassar por qualquer motivo que seja,
o culpado disso não foi o servidor. Então ele não pode ser penalizado. De forma alguma, de forma alguma. O banco tem que dar condições, oferecer condições para que seja feito o pagamento de outra forma, mas ele tem que fazer isso de forma insistente para facilitar a vida do servidor. E em muitos casos tem acontecido que, antes do servidor saber do fato, ele já está com o nome no SPC. Esse que é o problema mais grave. Sem o banco oportunizar a chance de pagar de uma outra forma, ele já coloca o nome do servidor no SPC, no Serasa, e fica com ligações insistentes, tirando a paz de qualquer um. Entendi. Tem uma mensagem de texto aqui. Boa noite. Eu trabalho no ramo de consignado há muito tempo. Eu vejo, ele diz assim, as pessoas banalizando o empréstimo consignado. Porém, existem normas e lei, sistema de fiscalização, o COAF. O que acontece muito com os servidores e aposentados é que eles pegam o empréstimo consignado nos bancos privados. BMG, Olé, etc. Mas não falam dos empréstimos pessoais, CDC, crédito salário, que a grande maioria é feita pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica, etc. Que isso que realmente acaba descontando a mais no salário do aposentado ou servidor público. Pelo que eu vi, Bruno, isso aqui é bem complexo, né? Exatamente. É bem complexo. Faz um áudio, dá, né? Então roda pra gente, por favor. Boa noite, Anderson. Boa noite. O meu caso, a respeito que foi levantada aí a questão no programa hoje, eu fiz um empréstimo consignado com um banco tal, é um banco Cetelem, mandaram a proposta para mim de 72 vezes, no valor de 625, assinei, mandei para eles, bonitinho o contrato. E na hora que vieram o desconto, homologaram lá no INSS um valor de 767,84 vezes no outro banco, o Banco Itaú. E aí esse caso meu aí, eu quero saber que direito que eu tenho, como que eu devo proceder, tá? Se você puder me ajudar nesse sentido aí, eu agradeço. Vamos tentar. Bruno está aqui para isso hoje, então. Pode ajudá-lo, Bruno? Sim, a primeira opção, a primeira escolha que tem que ser feita, a primeira atitude a ser tomada é ir no PROCON. Antes, entra em contato com o banco, pede esclarecimentos, pede a cópia do contrato. Se isso não resolver, entra no PROCON, faz uma reclamação no PROCON, pede para que ele preste esclarecimentos, encaminhe o contrato e veja qual que vai ser a resposta do banco. Se o banco não der uma resposta plausível, que identifique-se que realmente existe uma justificativa, aí tem outras medidas judiciais cabíveis para isso. Tá aí, portanto, primeiro passo, pede para o banco contratos. Se você acha que você não vai entender o contrato, já vai direto no PROCON, então. Que aí o pessoal do PROCON já vai pedir para o banco manda. E se não tiver dentro das normas, aí você vai ter que procurar os seus direitos legais, tá? Muito bem, estamos de volta, são 6h42. É o Estúdio ao Vivo pela Band FM 101.1, a sua rádio do seu jeito, e pela TV Cidade Verde, canal 12.1 no digital. Hoje, um dos assuntos sem pauta aqui do programa, que gera muita confusão, principalmente para quem é aposentado, para quem é pensionista, para quem é servidor, né? E tem que conviver com as eternas ligações dos empréstimos consignados. Presta atenção, de repente você já pagou o seu empréstimo e continua pagando sem necessidade de pagar. Estou falando português claro e o Bruno vai destrinchar essa história. Bruno, o cara se sentiu lesado. Ele procura o direito dele, entra na justiça e pode descobrir que ele já pode ter parado de pagar e continua pagando, é isso? Exatamente. Algumas modalidades de consignado, elas acabam entrando dentro da folha, ou descontando da folha do servidor ou do aposentado, do pensionista, e ela não sai. Fica aquele desconto eternamente, sendo que a dívida já foi paga ao longo dos anos. Se o servidor ou pensionista ele não se atentar aos prazos que foram contratados, isso pode acontecer. E se verificado isso, é feito o cálculo e vê que o empréstimo que foi feito já foi pago há muito tempo, ele pode sim entrar na justiça para que seja feita a suspensão dos descontos, porque essa suspensão só acontece através de uma medida judicial, através de uma determinação judicial. E se fica verificado durante o processo que esse valor já foi pago,
possivelmente o juiz determinará que o banco para que o banco devolva ao pensionista, ao aposentado ou ao servidor o valor que foi pago a mais. Em muitos casos ainda fica configurado que houve dolo do banco e o banco ainda tem que ressarcir por danos morais a pessoa. Ô Bruno, agora como é que o banco descobre, hein? Como é que ele fica sabendo os dados bancários dos aposentados? Como é que ele fica sabendo que o cara é aposentado? Como é que ele liga pro cara e sabe que o cara é aposentado, hein? Como é que funciona isso? Olha, na verdade isso aí é uma incógnita, né? É um mistério isso? A gente vê relatos de pessoas que se aposentam num dia, no outro dia ela já começa a receber ligação. Então é difícil entender o que acontece, né? Olha aqui, ó, a mensagem aqui, ó. Me aposentei por invalidez recentemente, recebo mais 50 ligações por dia de bancos oferecendo crédito consignado de vários valores, até enche o saco, o dia todo mandando mensagem. Isso incomoda muito, então é um mistério, ninguém sabe como é que eles conseguem. E não consegue, até hoje não houve uma forma para que eles parem com isso. A pessoa se aposenta num dia, no outro dia começa a receber ligações intermináveis fazendo todo tipo de proposta de oferta de crédito. Esclarecendo essa outra questão de a obrigatoriedade dele pagar a falta do repasse do Estado ou não, o que ocorre? É averbado em folha, então tem que ser descontado da folha. Quando não há o desconto da folha e o Estado não faz o repasse para o banco de forma direta, esse valor vem a mais no provento do servidor. Então o servidor, tendo ciência de que ele tem essa dívida, ele deveria pegar esse recurso e fazer o repasse para o banco por outro meio, via boleto ou buscar algum outro modo de ir quitando essa dívida paulatinamente de forma mensal, como ele acordou lá de início na contratação da operação, tá? Então, não feito o repasse por parte do Estado para o banco, como eu disse, vai para o provento do servidor, ele recebe. Então, ele deveria pegar esse valor e repassar para o banco. Se ele não repassou para o banco, a dívida é cabível para ele, tá bom? E aí, Bruno, isso é com você. O Código de Defesa do Consumidor ele é muito claro nessas relações de prestação de serviço. E, geralmente, como eu falei anteriormente, não foi o servidor, não foi a pessoa que deu causa a essa situação. Então, o banco tem que oportunizar da melhor forma possível para que ele condicionar, para que ele faça o pagamento. Então, o que acontece na maioria das vezes é o banco, a pessoa sequer tem a ciência disso, que não está sendo feito o repasse, e os bancos já registram no Serasa ou no SPC e acabam negativando a pessoa, sem ela mesma saber. O Código de Defesa do Consumidor é muito claro a respeito disso. A prestação de serviço, a pessoa é o hipossuficiente, não é ela que tem que tentar resolver, e sim o banco, que é o prestador de serviço. Tá aí, portanto, 6h49. Vamos ouvir mais áudio aí. Vamos lá, roda. Boa noite. Boa noite. Eu estou aqui de Rondonópolis. Eu queria saber como que eu faço. Se eu tinha meu nome limpo, eu peguei e emprestei meu nome para as pessoas que, tipo, família, né? Só que nenhum não pagaram as prestações. Meu nome hoje está num cartório. Só que eu não tenho condições de pagar e nem as pessoas que pegou meu nome tá aqui onde é que eu moro, que é em Rondonópolis. Eu queria saber como é que eu faço. Tem que pagar, né? Não tem outro jeito. Você emprestou o nome. A Bíblia fala assim, se você for fiador de alguém, esteja pronto para pagar. E, infelizmente, eu acho que não precisa nem do Bruno falar isso, né? Se você emprestou seu nome, está no seu nome, a dívida é sua, você tem que pagar. Ou eu tô errado, Bruno? Não, perfeitamente, está correto. Aí. Então vamos lá, mais uma. Boa noite, Anderson. Boa noite. Meu nome é Wagner, sou morador aqui de Rosário Oeste. E sou aposentado por invalidez, né? Eu sou paraplégico. E atualmente o meu salário é de R$ 1.600 por mês, né? Só que eu fiz um empréstimo consignado e o banco me pega quase R$1.000 por mês, né? De desconto, né? Daí vai sobrar na faixa dos 500 para mim, né? Só que esse mês houve uma diminuição muito grande do meu salário, né? Eu fui tirar o extrato e tem só R$ 1.000 lá, R$1.080, né? Só que daí tô preocupado se descontar esse quase R$1.000 por mês, não vai sobrar nada pra mim, né? Eu tô preocupado, né? Não sei o que aconteceu esse mês, que teve uma diminuição muito grande no salário. Tem algum caminho pra ele, Bruno? No caso, como ele está dizendo aí, o valor descontado está bem acima do que permitido por lei.
Então, isso aí, se é da forma como ele está dizendo, ele tem que procurar a justiça, entrar com uma ação para demonstrar que aquilo que está sendo descontado está acima da lei e para fazer com que os valores sejam reduzidos até atingir a margem legal. O cara que não tem grana para pagar o advogado para entrar com esses processos, o Estado banca? Olha, no caso existe a Defensoria Pública e aí eu não sei se a Defensoria Pública é habilitada para esses casos ou se eles têm a capacidade de resolver isso, né? Mas então, assim, essa que é o problema. Muitas pessoas, elas ficam com essa situação e muitas vezes não tem como buscar uma alternativa, contratar um advogado. Mas é importante o quê? Primeiro passo, ir atrás administrativamente, liga para o banco, conversa, tenta resolver. Se não conseguiu, abre a reclamação no PROCON, porque querendo ou não, o PROCON às vezes ele não vai conseguir resolver a situação, mas ele pode punir administrativamente o banco se conseguir identificar a irregularidade. E no PROCON ele vai conseguir obter documentos para que depois ele possa constituir um advogado. Existem muitos processos que são processos de êxito, que o advogado ele ingressa com a ação e aí, no caso, os honorários são contratados depois da finalização, sem a pessoa precisar desembolsar de início, né? Então, algumas alternativas existem sim. Né? Eu tô com uma mensagem de texto aqui. Boa noite para todos. Anderson, todo mês vem descontado do meu pai R$10. Faz anos que ninguém dá uma resposta. Para onde vai esse dinheiro? Ele é aposentado, obrigado. É difícil saber mesmo, né? Acho que até para o Bruno responder essa é difícil, né? Tem que ver no lerite dele, porque se está sendo descontado, vem lá escrito de quem que está descontando, né? Para depois saber, acionar e pedir explicação. Aqui tem outro. Fui funcionário de uma prefeitura e consegui um consignado com desconto em folha pela Caixa. Paguei uns 3 anos assim. A prefeitura dispensou e fiquei com a dívida ativa. Tenho vontade de negociar, porém os juros estão altíssimos. O que fazer? A Adriana quer saber. A alternativa é tentar negociar realmente. Os bancos, a maioria dos bancos, principalmente a Caixa, eles têm alternativa de negociação. Às vezes eles abrem até programas de negociação de dívida e tem que tentar entender e conseguir encaixar dentro desses programas para ver se consegue uma redução de taxa de juros e tudo mais. Mas o segredo é ficar em cima, porque esse caso é um caso excepcional, né? A pessoa foi demitida e continuou com a dívida. A dívida realmente existe e o banco tinha a taxa de juro pactuada, mas aí ela tem que insistir para tentar reduzir, que geralmente consegue. Legal, vamos para mais um áudio então. Boa noite novamente. Boa noite. Um modo que faz com que os bancos liguem um pouco menos para os pensionistas e aposentados é estes, né, os aposentados e pensionistas, entrarem em contato com o órgão pagador e pedir para o órgão pagador bloquear a consulta de margem, tanto o INSS, quanto o governo do estado, quanto a prefeitura de Cuiabá, um exemplo, tá? Funciona. Pode fazer esse bloqueio da consulta de margem. E não tendo a disponibilidade dessa margem, os bancos acabam não ligando porque não tem essa certeza de que há realmente a possibilidade de sair negócio com aquele cliente por não saber quanto é que ele tem de margem. Esse é um método que pode acabar favorecendo o cliente e diminuindo esses contatos. Como é que o cara sabe o meu dado, amigo? É isso que é o problema. Eu preciso ir lá pedir, não liga. Quem foi que deu o dado da minha conta pra ele, pô, né? É esse o grande questionamento. Quem foi que deu? Como é que ele sabe que eu tenho margem consignado? Como é que ele sabe que eu tenho a conta naquele banco? Quem foi que passou pra ele essa informação? É esse o grande X do problema aqui. Vai, roda outro áudio, Paulo Santos. Anderson, eles foram mais longe com os meus pais, com a minha mãe. A minha mãe entrou com um processo de aposentadoria, ficou sabendo que estava aposentada através do banco solicitando empréstimo. Olha só isso. O próprio INSS não informou ela, mas o banco ligou oferecendo empréstimo. Aí que ela ficou sabendo que ela já estava aposentada. Como que você não Olha que coisa louca. É louco demais. Como é que pode isso, Bruno? Ela foi informada que foi aposentada pelo banco, né? Porque o INSS não tinha informado. Ou seja, o interessado não sabia, mas parece que tinha alguém mais interessado do que ele. Mais interessado do que ele, né? Nesses casos, alguém pode ser processado? Não, porque não sabe quem que é, né? Anderson, isso acontece há muitos anos e nunca conseguiu se fazer nada a respeito. Isso aí realmente é uma incógnita e que vamos viver com isso até que alguém tome uma atitude para verificar o Ministério Público, uma fiscalização um pouco mais severa para realmente, porque se for atrás consegue descobrir. Consegue, né? Tá bom, vamos lá. Oi, boa noite. Boa noite. Eu queria saber do Bruno aí, é o seguinte, eu peguei uma vez um dinheiro no Bradesco, em 2012, no limite. Aí eu saí do serviço, fiquei um ano eu fui lá para negociar com eles cobraram um juro abusivo, que eu não dava conta de pagar.
Aí eles pegou e eu fui na justiça, né? Aí entrei em ação com eles, tudo, ganhei a causa, ainda ganhei 3 mil reais aí na época. Passado uns tempos agora eles estão me cobrando. Esse dia eu fui falar com eles, né? Eles estavam cobrando 15 mil. Falei que eu não tinha condições de pagar. Aí eles ficam direto me cobrando, mandando mensagem. Mas eu não tenho esse dinheiro, não peguei mais esse dinheiro, já foi negociado, já foi resolvido e eles continuam me cobrando. E é o Bradesco. Pensa num banco terrível, aquele banco, hein? E aí, Bruno, tem saída para ela? Muitas vezes os bancos acabam passando essa dívida para um serviço de cobrança. E você precisa verificar o seguinte, essa cobrança que é feita, ela só vai causar algum modo para que você acione judicialmente se causar algum transtorno para você. Verifica se seu nome está no Serasa por conta dessa dívida, porque às vezes pode ser só atravessadores tentando, na insistência, fazer com que você pague uma dívida já paga, e muitas vezes nem é o banco que está fazendo isso. Olha são atravessadores que estão no meio do caminho aí tentando pegar alguém desavisado. Que coisa de louco, né? A gente tem que se cercar de todos os cuidados do mundo. Que coisa doida, né? Tem mais áudio aí, Paulo Sam? Roda pra gente aí. Boa noite, Anderson Navarro e equipe aí do programa muito bom. Referente ao assunto aí dos empréstimos consignados, eu concordo realmente que às vezes existe um assédio muito grande em cima de servidores, né, de quem tem lá o seu benefício. Porém, há de se ressaltar que não é apenas o assédio que faz o pessoal se endividar, né? O que mais é? O pessoal também vai até o máximo que eles podem atrás de empréstimo e compulsivamente contrai empréstimo, depois se vê numa situação que não dá conta de pagar, porque o dinheiro foi lá e recebeu. Então não estamos generalizando, não vou falar que eles deixem de ter razão, né? Realmente tem que ter um controle maior. Porém, tem que ter consciência também, porque tem gente que não pode ver um pouquinho de margem sobrando e vai lá contrair o empréstimo e depois fica querendo colocar apenas a culpa nos bancos e financeiras. Obrigado aí, muito obrigado a todos aí e parabéns pelo belíssimo programa. Obrigado. Dá tempo de mais um? Não, né? Acabou já, né? É o seguinte, por mais que o cara seja atraído compulsivamente pelo empréstimo consignado, Bruno, não justifica os caras ficarem ligando e cobrando juro abusivo, é isso, né? Exatamente, até porque é o seguinte, a própria lei, o decreto estadual fala que os bancos, eles têm que praticar a política de educação financeira. O banco sempre tem que oferecer a proposta mais vantajosa para a pessoa. E o que os bancos fazem é justamente o contrário. Eles têm uma ação predatória para fazer com que a pessoa se endivide cada vez mais. Então, assim, se for analisar, a lei está aí, é muito clara. Então, não justifica, nada justifica as atitudes dos bancos. Tá certo, Bruno. Obrigado pela presença do Bruno aqui, viu? Quem quiser procurar o Bruno, rede social, você tá lá. Bruno.capistrano. Bruno.capistrano. Vai lá, conversa com ele. Tem telefone? Pode falar. 99613-7378. 99613-7378. Deu o telefone aqui, não vai perturbar o Bruno, hein? 7h em ponto. Obrigado, Bruno. Vem aí, Agnello Corbelino e o Passando a Limpo. Um bom descanso pra você. Segunda-feira, Igor Táxi de volta aqui e a gente se vê amanhã, 12:30 no JMT. Beijo, tchau.